Bom, nessa aula a gente vai abordar o cálculo das frequências de ressonância num caso bastante simplificado de uma sala retangular com paredes rígidas. Essa aula vai ser bem matemática e eu vou apresentar aqui nos slides os principais passos que a gente usa nessa derivação, né? Todo o racional usado nessa derivação. Então você pode assistir o vídeo e ir pausando, né, à medida que você sentir que tem a necessidade de dar uma conferida nos detalhes. Os detalhes todos estão no livro, né? Então você pode usá-lo aí como apoio para essa aula. E você pode até tentar também, e eu aconselho isso fortemente, a tentar refazer esses passos no caderno, na mão, né? E avaliar se está tudo correto e né, tirar suas próprias conclusões aí, e isso é um bom aprendizado também para a gente ficar mais ágil aí com a matemática da nossa área. Bem, então vamos lá. A gente vai tratar um caso bastante simples. É uma sala retangular. E essa é a nossa primeira pré-suposição. Nós vamos ter uma sala então retangular com dimensões aí Lx, o comprimento sendo a maior delas, a largura e a altura Lz. Nós vamos resolver essa equação de Helmholtz aqui, que ao invés de ter a pressão sonora como a nossa variável de interesse aqui, nós vamos ter a forma modal. E a forma modal vai dizer como é que a ressonância, numa determinada frequência, se distribui aí no espaço. Por isso, como a gente está avaliando a forma modal, nós não temos termo fonte. Depois a gente vai incluir esse termo fonte e calcular a pressão sonora com base na expansão modal. Ou seja, nós vamos usar as formas modais que a gente vai calcular a partir desse termo dessa expressão sem o termo fonte. Então a gente calcula essas formas modais e aí a gente vai fazer depois um somatório, uma combinação linear desses modos para calcular a pressão sonora. Então a pressão sonora causada por uma fonte aí vai ser dada por essa expansão modal posteriormente, certo? Então nós estamos resolvendo essa equação de Helmholtz aqui com a forma modal como a nossa variável de interesse. A gente vai ver que há uma diferença depois entre a forma modal e a pressão sonora, embora a pressão sonora seja composta pela expansão, pelo somatório, combinação linear de todos os modos da nossa sala. Bom, então a gente tem essa equação de Helmholtz aqui para a forma modal como variável de interesse. E o primeiro passo que a gente faz é fazer uma separação de variáveis. Né? A gente tem a variação da forma modal com x, y e z. A gente separa essa forma modal numa forma modal dada na direção x, outra na direção y e outra na direção z. É uma técnica bem utilizada, né, na nossa área. Se a gente incluir este termo aqui nessa equação de Helmholtz aqui, né, nós vamos ter a derivada em relação a x dos três termos, a derivada em relação a y dos três termos, a derivada em relação a z, né, a segunda derivada, no caso, dos três termos, o k0 vezes os três termos, igual a zero. E aí a gente observa que para cada um desses termos x, y e z, a gente tem dois que são independentes. Né? No caso aqui do x, o y e o z são independentes, caem para fora da derivada. O x e o z no caso do y, o x e o y no caso do z caem para fora da derivada. E aí a gente tem os outros três termos. E aí a gente pode dividir por tudo, né, os dois lados, por φx, φy e φz, o que implica que a gente vai ficar aqui com 1 sobre φx, a derivada segunda do φx, 1 sobre φy, a derivada segunda do ψy, e 1 sobre ψz, a derivada segunda do ψz. Mais o k0 ao quadrado dividido pelos três termos, certo? Joia. Então a gente termina com essa expressão aqui. Essa expressão, né, que é o resultado daquela colocação da separação de variáveis na equação da onda, a gente pode lembrar agora que o k0 ao quadrado, né, é o produto escalar entre 2k0, né, e o que implica que a gente vai ter ali um kx ao quadrado, ky ao quadrado, kz ao quadrado. Então, quando a gente coloca este termo aqui no lugar do k0, a gente observa que a gente tem um termo em πx com o kx, um termo em πy com o ky e um termo em πz aqui com o kz. E aí a gente termina com
um conjunto de 3 equações com as variáveis separadas, né? Que era o que a gente queria fazer em primeiro lugar, quando a gente separou lá o psixyz em psix, psy e psi. Então a gente tem 3 equações aqui, diferenciais, cada uma delas numa variável, né? Compondo essa equação toda aqui. Legal, então já que a gente tem 3 equações, a gente tem 3 soluções para essas equações diferenciais, né? Então a gente vai ter a primeira equação sendo composta por um ax, e na menos jkx, mais um bx, e na mais jkx. Isso é muito similar a uma onda plana no tubo de impedância, né, que vocês já conhecem. Só que aqui a gente tem 3 dimensões, então a gente tem 3 equações aí de onda plana. Uma na direção x, uma na direção y e uma na direção z. No entanto, elas são né, complementares e muito similares à coisa do tubo de impedância em que a gente só tinha uma dimensão. Joia, então a gente tem essas 3 soluções, são soluções genéricas, mas a gente ainda não conhece nem o ax, nem o bx, nem o ay, nem o by, nem o az, nem o bz. E é o que a gente quer conhecer. Então, a gente tem essas 3 soluções. A nossa primeira pressuposição foi que a sala é retangular, portanto a gente tem 3 ondas planas ali, tá? Nas 3 dimensões. E a nossa segunda pressuposição é que a sala tem paredes rígidas, ou seja, essas paredes da sala elas não vão vibrar. E aí eu pergunto, né, qual é a condição de contorno que satisfaz uma parede rígida? E a resposta para essa pergunta é que a velocidade de partícula nessa parede rígida ela é nula. Ou seja, né, isso tem a ver com a derivada daquele termo psi, certo? Então, pela relação de Euler, né, a gente tem um termo de interesse, que é, por exemplo, a pressão sonora, e a derivada desse termo tem a ver com a derivada espacial desse termo, né, o gradiente, tem a ver com a velocidade. Então, quando a gente usa a derivada desse psi, a gente está utilizando um termo que tem a ver com a velocidade de partícula e, portanto, a gente pode igualar esse termo a zero, já que a velocidade nos contornos da sala vai ser nula. Então, é o que a gente vai fazer no próximo slide. Então, a gente tem as soluções e a gente tem as derivadas dessas soluções aqui à direita. Quando a gente toma a derivada em relação a x do psix, a gente vai terminar com menos jkx ax, o e na menos jkxx e o jkx bx, e na mais jkxx. E aí, o análogo aqui para as direções y e z. Se a gente analisar só a direção ali do comprimento, o Lx, tudo que acontecer nas outras vai ser análogo. Então a gente vai analisar só por direção x. Então se a gente tirar em x igual a zero e igualar a derivada em x igual a zero. Então a gente vai ter aqui a derivada do psix, que é esse primeiro termo, avaliada em x igual a zero. Isso vai nos dar o menos jkx ax, esse termo aqui, o e na menos jkx avaliado em zero, esse termozinho aqui, x avaliado em zero, isso aqui vai dar 1. Da mesma forma que esse termo aqui avaliado em zero vai dar 1. Então a gente vai ter menos jkx ax mais jkx bx, e aí quando a gente coloca em evidência, a gente vai ter esse termo aqui, o menos jkx ax menos bx igual a zero. O que implica que, neste caso, o ax vai ter que ser igual ao bx, para esse termo aqui dar zero, certo? Do outro lado, né, a gente analisou aqui em x igual a zero. Do outro lado, na outra parede da sala, na direção x, a gente vai ter a avaliação deste termo aqui em x igual a lx, que é exatamente o que está escrito nessa expressão aqui. Então a gente tem o menos jkx ax e na menos jkx lx, e aí eu substituí já, né, o bx por ax, e aí eu vou ter o menos jkx, era um bx, agora é um ax, e na menos jkx lx. Eu acho que eu troquei o sinal, peço perdão, mas aqui deveria ser um mais, tá? Então esse slide aqui está incorreto, que devia ser um mais. E aí, beleza, quando a gente analisa isso, coloca as coisas em evidência, a gente tem um e na menos j
kx(lx) e um N mais j kx(lx). E aí, o que nos resta aqui do outro lado é, se a gente usar a identidade de Euler, é um seno, né? Que é o que está expresso ali do lado direito da seta. Então, a gente tem o menos 2kx ax, seno de kx(lx). E a única forma que a gente tem com que esse seno seja igual a zero, porque a gente vai ter este termo todo igual a zero, este termo ax aqui, para a gente ter onda sonora dentro da sala, a gente ter som dentro da sala, esse termo tem que ser diferente de zero. Então a única forma desse termo aqui todo se igualar a zero é que o argumento, o kx(lx), seja um múltiplo inteiro de π, certo? Ou seja, esse nx aqui é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zero sendo a solução fundamental, né? Então a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número inteiro de π. E aí, esse argumento aqui vai ser um múltiplo inteiro de π, portanto, esse seno vai ser zero. Legal, então a gente sabe que esse kx, isolando, né, passando o lx para o outro lado, o kx vai ser nxπ lx, o ky nyπ ly e o kz nzπ lz, com nx, ny, nz, números naturais, ou seja, inteiros positivos, certo? E aí, quando eu jogo lá na expressão do k0, que é o kx ao quadrado, mais o ky ao quadrado, mais o kz ao quadrado, a gente tem esse nxπ sobre lx ao quadrado, o nyπ sobre ly ao quadrado e o nzπ sobre lz ao quadrado. E aqui do lado esquerdo a gente tem o k0. E o k0, né, vai ser a minha frequência angular de ressonância dividido pela velocidade do som. Como ele está ao quadrado, os dois estão ao quadrado. E aqui a gente tem o 4π, né, ao quadrado, que é o 2π ao quadrado, vezes a frequência de ressonância, a frequência modal, dividido pelo C0 ao quadrado. Então esse aqui dá esse termo, o K, né, o número de onda da ressonância, e aí do outro lado a gente tem o somatório desses três termos ao quadrado. E aí, se eu isolar essa frequência de ressonância aqui, a gente chega na famosa tabela de modos, né, que é uma tabela de modos válida, então, para a sala retangular de paredes rígidas, né? Vocês já devem, se vocês forem, antes de entrar no curso, forem curiosos sobre acústica de sala, vocês já devem ter esbarrado nessa expressão. E essa expressão, então, vale para a sala retangular de paredes rígidas. Então, a gente tem que a frequência de ressonância, ou as frequências de ressonância, vão ser dados aqui por essa expressão, em que a gente tem o C0 sobre 2, uma raiz quadrada, né, e um somatório aí de nx por lx ao quadrado, ny por ly ao quadrado, nz por lz ao quadrado. Então, variando o nx, o ny e o nz, com os números naturais aqui, a gente compõe uma lista de modos que a gente consegue calcular para qualquer sala retangular que a gente tiver. As pressuposições nesse caso, então, deixando bem claro, são sala retangular e a sala com paredes rígidas. A gente chama isso de sala de paredes rígidas ou sala pouco amortecida, né? Na vida real, a gente trabalha com casos pouco amortecidos ou com tempo de vibração que não são tão baixos assim, tá? Para conseguir boas aproximações. E nas próximas aulas, a gente vai abordar o que essa tabela de modos significa, o que são esses tais de modos axiais, tangenciais e oblíquos. A gente vai ver por que isso acontece, como calcular a pressão sonora a partir agora das formas modais. Então, esse primeiro passo é calcular essa tabela de modos. Depois a gente vai calcular as formas modais, calcular como é que esses modos se distribuem no espaço, especificar por que a distribuição do espaço gera um modo que é chamado de axial ou de tangencial e assim por diante. Tá bem? Por hoje era isso. Até mais. Eu sei que essa aula ela foi bem matemática, né? Mas, de novo, aconselho vocês a irem lá no livro, fazerem a coisa com mais calma na mão, né? No vídeo, nesse formato de ensino, a gente tem dificuldade de ir com calma, né? Ao vivo, na sala de aula, a gente vai com bastante calma, derivando, perguntando, forçando o raciocínio do aluno a pular de um passo para o outro nessa derivação e entender o que ele está assumindo, o que ele não, o que ele está assumindo como pressuposição a respeito aí da sala, do cálculo que ele está fazendo.
No formato de videoaula a gente não consegue fazer isso em tanto detalhe, até porque isso depende da interação com a turma. Então eu peço para vocês refaçam isso de maneira bem calma, né? Olhem o vídeo de novo se tiverem dúvida e deem uma boa olhada no livro para servir de apoio aí para sua rederivação, e tenho certeza que vocês vão aprender e dominar isso com bastante tranquilidade. Beleza? Até mais.